companheiros da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, irmãos das casas do 32º Seu, companheiros que porventura em algum momento estejam nos assistindo através do canal do YouTube, nós estamos com o estudo de hoje do livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 22, que tem como título Perante os Enfermos. Temos algumas situações a observar a respeito do tema conduta perante os enfermos. Quem são esses enfermos? Quem são esses doentes? Temos doentes ao nosso lado, no lar. Temos doentes que visitamos nos lares ou nos hospitais, sejam eles conhecidos ou não. Temos doentes por conta da pandemia, que nós não visitamos, mas que temos com eles contato telefônico ou por via de mensagens. Em todos os casos, nós temos doentes do corpo e doentes da alma. Então, vamos ao texto de André Luiz, com as observações que ele nos faz a respeito da nossa conduta, do modo como devemos nos conduzir diante daqueles que estão em sofrimento pela enfermidade. Diz André Luiz no seu primeiro fragmento: criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança através de preces, vibrações, palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. O que podemos tirar deste fragmento? Que lição podemos tirar aqui? Nunca abordar temas de doença quando estamos diante de um doente. Não devemos contar casos de doença e, principalmente, não devemos falar dos nossos próprios problemas, das nossas próprias enfermidades. Se o doente fala da sua doença, devemos ouvi-lo com paciência, com carinho, com tato fraterno e com esse tato fraterno trazer a conversa para o encorajamento e o bom ânimo, para criar exatamente essa atmosfera positiva de que fala André Luiz, de confiança, convidá-lo a fazer a prece, se ele aceita a nossa prece, porque a prece ela não depende de rótulo religioso, nós podemos fazê-la para irmãos que não comunguem a mesma fé espírita que nós comungamos. Isso é a vibração positiva de que fala André Luiz. Então, muito cuidado, porque muitas vezes somos tentados a falar principalmente das nossas doenças. Ah, mas eu já passei por isso, tive aquilo, conheço fulano que teve esta ou aquela enfermidade, e normalmente essas histórias não acabam bem. Elas acabam trazendo desconforto ao enfermo. Então, é primordial o saber conduzir a conversa diante de um enfermo, para que a nossa companhia junto a ele, a nossa visita ou a nossa convivência, se é um doente que está no lar, seja algo que lhe traga benefício, encorajamento, para que ele enfrente a sua própria dificuldade. Diz mais André Luiz: mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, aqueles que nos são mais próximos, mesmo não estando no lar, mas aqueles afetos do nosso coração, então diz André Luiz, mesmo quando
sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater à face dos enfermos, mas sim apresentar-lhes elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou de tristeza. E ele termina dizendo: o desespero é fogo invisível. Sabemos que é muito difícil não nos envolvermos com um doente querido. É muito difícil para nós. O nosso emocional fica partido. Mas é preciso manter o equilíbrio. Porque se estamos ao lado do doente ou vamos visitar onde ele estiver e passamos a nossa tristeza, o nosso coração apertado, declaramos pena, coitado, mas que situação em que você está, mas que coisa, isso tem que ser varrido do nosso pensamento e principalmente das nossas palavras. O equilíbrio é necessário, por mais que nosso coração esteja doendo, nós precisamos passar otimismo, para que o companheiro se sinta fortificado, se sinta com uma vibração positiva em torno dele, em que ele sinta a nossa palavra, sinta o nosso carinho, sinta o nosso amor, mas nunca deixar que de nossa boca saia uma palavra que possa deixá-lo ainda mais triste. Chorar muito menos. Há pessoas que vão visitar um doente e choram. Como é que o doente vai se sentir? Ele vai, imagina em que situação que eu estou, que alguém que vem aqui começa a chorar, eu devo estar muito mal. Então é preciso muito tato, o tal do tato fraterno, muito cuidado. Já é necessário o tato fraterno em qualquer situação, mas perante um doente é muito mais necessário. Continua André Luiz. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Então, sempre que for necessário, que for possível, dado o conhecimento e o estado em que se encontre o doente, falar para ele da importância que a dor tem na nossa vida. Explicar a função da enfermidade. Mostrar que a enfermidade, na realidade, é uma drenagem necessária que se faz através do nosso corpo para a nossa saúde espiritual. Nunca dizer, e nós espíritas temos que ter muito cuidado com isso, nunca dizer, isso é coisa do passado, isso é da encarnação passada, porque dependendo do estado emocional do doente, acabamos transmitindo para ele uma sensação de culpa. Eu estou pagando. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim no passado. Esperemos que ele, se tiver conhecimento doutrinário, ele mesmo faça a relação de causa e efeito. Que ele mesmo diga, eu estou passando por isso agora, porque provavelmente isso é um débito, é uma necessidade que eu tenho do passado. Se o doente encaminhar a conversação por esse caminho, nós podemos expandir, mas mostrando sempre que essa drenagem que agora se faz pela enfermidade é positiva, é uma limpeza psíquica, é uma limpeza perispiritual. Mas nunca provocar no doente o sentimento de culpa que ele já deve trazer, porque todos nós trazemos quando estamos enfermos, o sentimento de culpa do passado. No fundo da nossa consciência nós já temos isso, mas não podemos passar isso para a criatura que está ao nosso lado. E se o enfermo não é espírita, evitar passar-lhe a ideia de resgate, a não ser que ele peça essa explicação. Se ele nos disser, de acordo com a sua religião, como é que você explica o meu sofrimento? Aí, com tintas bem leves e suaves, mostrando que não há castigo, mas simplesmente uma readequação à lei divina, nós podemos passar para ele a explicação que a doutrina espírita nos dá. Porque
A nossa função diante do enfermo é sempre consolar e encorajar. São duas funções, na verdade. Consolar, levar a ele o encorajamento, o bom ânimo para que ele possa lutar, ter vontade de ficar curado, procurar os meios, se ele é resistente a tratamentos, medicações, encorajá-lo a fazer os tratamentos, a fazer as medicações, por mais invasivas que muitas vezes elas sejam. Então, encorajá-lo a isso e consolar, mostrar a ele que a providência divina é sábia, que o amor de Deus é incomensurável e que nenhum de nós está passando por uma dificuldade na área da saúde por acaso, mas sempre com muito cuidado. Continua André Luiz: em nenhuma circunstância garantir a cura ou marcar prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados, sob pena de cair em leviandade. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai Excelso. Então não vamos prometer cura. Você vai ficar bom. Vamos encorajá-lo. Você vai fazer seu tratamento, fazer seus pedidos, vamos orar para que você fique bom, mas nunca dizer nem prometer, por exemplo, através do tratamento espírita, do passe da água fluidificada, prometer que através desse tratamento ele vai ficar bom. E principalmente em relação aos nossos irmãos obsidiados, porque isso pode provocar, inclusive, um agravamento da situação. Continua André Luiz: dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando sempre atender-lhes às necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Então, para esses companheiros, respeitar sempre as suas convicções, porque muitas vezes visitamos enfermos que não têm a mesma convicção religiosa que a nossa e, inclusive, são resistentes à doutrina espírita. Mas se ele aceita a nossa visita, a nossa palavra, o nosso estímulo, o nosso bom ânimo, não devemos jamais colocá-lo em posição de inferioridade, como se a convicção dele não fosse verdadeira, como se ele estivesse errado na sua fé, na sua crença. Não, vamos aproveitar tudo que ele absorveu da própria crença e em cima dessa absorção, porque toda a crença vai falar no amor de Deus, vai falar na justiça divina, vai falar na misericórdia, então nós podemos aproveitar tudo isso. O valor da prece, que toda a religião fala no valor da prece, a importância dele orar, dele procurar compreender a justiça divina e aguardar que essa misericórdia do Pai traga para ele os benefícios necessários. Procurar com alegria, diz André Luiz, ao serviço da própria regeneração, o convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados pela invalidez, pelo desequilíbrio ou pelas enfermidades pertinazes. O antídoto do mal é a perseverança do bem. Então, meus irmãos, procuremos estar sempre presentes junto aos enfermos. Dedicar um tempo da nossa vida a estar junto a esses irmãos, passando essa positividade tão necessária para que eles encontrem a cura, se não do corpo, a cura da alma. Ouvir, isso é muito importante. Ouvir ainda que dezenas de vezes a mesma queixa, a mesma história. Cada vez que nos aproximamos, ele conta a mesma história, ele faz as mesmas queixas, as mesmas reclamações. Então, procurar ouvir com paciência, não cortar e dizer, não, você já me falou isso. Não, você já contou. Não. As pessoas que estão enfermas precisam falar. E então, quando elas encontram um ouvido amigo, elas expõem aquilo que elas estão sentindo.
Muitas vezes, quando nós visitamos enfermos nos lares, nos hospitais, que não são o nosso lar, e nos hospitais, nas casas de saúde, aquelas pessoas estão ali muito solitárias. Às vezes os familiares não tiveram paciência de ouvi-los, não querem ouvir a repetição das mesmas queixas. Então eles têm uma necessidade imensa de falar. E nós estamos ali para oferecer o ouvido amigo. E confortar, esclarecer, mas deixar que o irmão realmente possa desabafar a sua dor. E se está no nosso lar, nós vamos ter ainda que treinar mais a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa indulgência para ouvir sempre as mesmas queixas. Porque é um doente do corpo, mas é um doente da alma. Então, não vamos incentivar, mas vamos, novamente, com aquele tato fraterno, deixar que ele fale e depois reconduzir o assunto para um outro tema. Pode ser o tempo, vamos falar do tempo. Se ele acompanha noticiários, não noticiários de violência, de agressividade, mas se ouviu uma notícia, por exemplo, sobre a pandemia, sobre o isolamento social, então vamos conversar, vamos falar desses temas que estamos atravessando agora, mas sempre passando otimismo, positividade, para que ele se sinta reconfortado. Então, ouvir é uma das tarefas mais importantes que nós temos diante dos doentes. Falar pouco e falar bem. Porque muitas vezes nos entusiasmamos e falamos, e o doente fica ali olhando para nós e ouvindo, e só Deus sabe o que ele está passando. O que ele está sentindo de ouvir aquela ladainha da nossa parte e que não leva nada para ele. Diz ainda André Luiz, já agora finalizando o capítulo. André Luiz, para finalizar o capítulo, pegou uma passagem de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, que diz o seguinte, o mestre diz o seguinte: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizeste. Então, companheiros, o mestre nos diz que tudo o que fizermos pelos nossos irmãos, pelos pequeninos irmãos de Jesus, que no nosso caso aqui são os enfermos do corpo e da alma, estamos fazendo ao mestre. É um ato de caridade, é um legítimo ato da mais pura caridade, esse amparo que nós possamos oferecer aos nossos irmãos doentes. É como se nós estivéssemos diante de Jesus e ele estivesse nos observando a conduta diante desses seus pequeninos irmãos tão necessitados. Se ele não pode agir diretamente sobre eles, ele está utilizando o nosso instrumental, a nossa voz, o nosso olhar, o nosso gesto, o nosso ouvir. Ele está utilizando tudo isso para socorrer, através dos seus mensageiros, aquela criatura que está ali necessitada. Então lembremos sempre que formos ao encontro de um enfermo, que estamos a serviço de Jesus. E que todo o bem que pudermos levar a esse companheiro é uma oferta, uma pequenina oferta da nossa boa vontade ao Mestre. Temos a bênção desse conhecimento, irmãos. A doutrina espírita nos dá todo esse manancial de conhecimento a respeito das enfermidades, a respeito da lei de causa e efeito, a respeito da justiça divina e principalmente a respeito do amor do Pai por todos nós. E Jesus aqui esteve conosco cuidando dos enfermos.
Diante dos enfermos, ele nunca perguntou nada a não ser: queres ser curado? Porque ele podia curar. Ele tinha essa condição de curar. Mas era a única pergunta que ele fazia: queres ser curado? Queres ficar são? Mas ele não interrogava, não queria saber do passado, por que aquela criatura tinha chegado àquele estado. Quando muito depois, ele dava aquele alerta: vai e não peques mais. Mas a nós não cabe dizer isso. Ao mestre cabia. Ele fazia a pergunta única necessária, se realmente havia o desejo da cura, e ele oferecia a sua energia e depois orientava para que o irmão seguisse o caminho, não errasse mais, para que não sucedesse nenhuma situação mais grave. Então, nós estamos seguindo o exemplo do mestre. Não inquirir, não querer saber histórico. Se o doente conta, ouçamos. É caridade também, é a caridade do ouvir que nós já dissemos. Mas se ele não nos diz nada, não perguntemos: por que você ficou assim? Mas como é que chegou a esse ponto? Você não se tratou antes? Por que você não se cuidou quando apareceram os primeiros sintomas? Porque isso é condenação. E o nosso papel não é questionar nem condenar. O nosso papel é o papel de irmão, de legítima fraternidade junto àquele companheiro. Como gostaríamos que um dia, quando a enfermidade batesse à nossa porta, nós tivéssemos também alguém que viesse até nós, trazer a palavra amiga, consoladora, a prece, o passe, se for o caso da aceitação do paciente. Nós agradeceríamos muito a essa ação de misericórdia que os irmãos de jornada tivessem para conosco. Então, coloquemo-nos no lugar do enfermo e façamos a ele o que desejaríamos também que fosse feito por nós, conforme também o ensinamento do Mestre. Que a sua doce paz seja sobre todos nós e nos ilumine sempre que estivermos diante de um irmão em sofrimento. Muita paz para todos.